Olá, estamos aqui em mais um podcast do Metamorfose 40 Mais e hoje vamos conversar sobre um conceito novo, geração 5G, que foi um termo criado pela nossa convidada de hoje. Então, eu estou aqui recebendo a psicoterapeuta Cláudia Santiago, essa pessoa maravilhosa, minha colega, minha amiga, minha social media, enfim, uma pessoa incrível. E vamos conversar sobre isso, que é um assunto tão importante, tão atual e necessário para todas as gerações, né? De hoje em dia. Então, Clau, primeiro, conta um pouquinho quem é a Cláudia. Nossa, quem é a Cláudia? A Cláudia é uma mulher inquieta, uma mulher que busca muito saber de si própria e do outro. E é por isso que me torno uma pessoa, né, constante no sentido de buscar mais sobre a vida. E nisso acabei sendo uma imigrante. Sou, né, do lado do Brasil, da cidade do Taubaté, vim parar aqui em Portugal, estudando muito, me tornando uma psicoterapeuta para cuidar de mulheres, cuidar de imigrantes. E, enfim, é essa busca de conhecimento, de cuidar das pessoas. Essa é a Cláudia, que quer conexões com pessoas incríveis, como eu conheci a Carol. Então, primeiramente, quero agradecer imensamente por estar aqui. Muito, muito, muito obrigada. Eu é que agradeço por você ter topado mais um projeto junto comigo, né, Cláudia? Sempre, sempre. E me fala da sua trajetória profissional. Você vem do campo da história e caiu na psicoterapia. Nossa. Como foi essa transição? Como você chegou até aqui? E o que te tocou na vida para você cair no campo da saúde mental? Então, eu sou uma mulher que vem de uma família muito humilde, né? De uma família onde mulheres não estudavam. E aí, quando eu decido, então, fazer a minha formação, né? Onde somente o ensino médio era a base de tudo. Então, eu tinha chegado no meu ensino médio, mas eu olhava em volta e dizia, cara, acho que tem mais. Só que eu não sabia, ninguém me apresentava as possibilidades. Até que, aos meus 33 anos, eu acabo me formando, tomo a decisão de fazer o vestibular. E aí eu vou fazer História. Sou formada em História, lecionei durante 10 anos. E dentro de cuidar de adolescentes, como na minha formação, incrivelmente, eu sempre caí em projetos que trabalhavam com a saúde dos meus alunos. Então, assim, eu dava aula de História... e a cada dia eu recebia alunos de 12 até os 18 anos, cada vez mais informados, cada vez mais conectados. E como que você ensina história para uma galera que já vem cheio de informações, né? E, ao mesmo tempo, preparando eles para o mundo. Então, eu fazia projetos que chamavam Projeto de Vida e, sem querer, querendo, eu acabava falando sobre o autocuidado para esse mundo profissional. Então, sem saber. Então, eu fui estudando, fui pesquisando, mas como na área como professora, como, né, como educadora. Então, quando eu saio do Brasil e venho para Portugal, eu não queria mais lecionar, já estava cansada de lecionar, já não queria mais. Falei, qual área seguir? E aí, como eu fui sempre de gente, de cuidar de gente, eu falei assim, bom, acho que eu vou fazer, então, um curso de psicoterapia. E fui me formando, estudando muito sobre essa área. E aí, eu fui funilando mais ainda, porque eu sou uma mulher de quase 50 anos, mãe. Não né? parece. Sim. Em setembro agora eu faço 50 anos. E na menopausa. Então, como eu estava vivendo as minhas inquietudes, as minhas angústias, e eu estava tratando né, tem uma terapeuta, uma psicanalista que cuida de mim, e eu falei, gente, deve ter mais mulheres precisando ser ouvidas. E aí eu comecei, então, além do curso base da psicoterapia, eu fui me especializando em cuidados da saúde da mulher, na menopausa e na imigração. Então, eu fiz esses cursos para entender e cuidar mais delas. E aí, aqui estou, né, trabalhando e
apaixonada, né, de poder ouvir as pessoas, entender essas pessoas, porque também passou na minha pele. Então, eu sinto isso todos os dias, como uma mulher imigrante, uma mulher já com seus quase 50 anos, uma maternidade de um filho adulto, porque eu tenho um filho de 28 anos também, que é imigrante. Então, toda essa minha história forja quem sou eu hoje. Então, é esse lugar de fala e de escuta que eu também trato essas mulheres que estão aí em cada país. Faz diferença você ter vivenciado Sim. todas essas situações, Sim. do que simplesmente ficar no campo da teoria, né? Das ideias, no campo das ideias. Faz diferença você ter passado pela experiência. Sim, faz toda a diferença porque você entende. É uma questão, além de você estudar e ter a teoria, é óbvio que a gente precisa, como um bom profissional, Claro. né, em todo tempo, a gente está estudando e vendo o que está acontecendo no mundo de hoje, mas é o que sente na pele, né? Então, quando essa mulher chega na gente e vem falar conosco, você entende a proporção da dor, você entende a proporção da ansiedade dela, do que ela está falando, porque você também passou, né? Talvez não tão igual, mas você não é algo tão assim, não fica no campo do achismo. Realmente, não é distante, não é né, distante aquilo. de jeito nenhum. Então, a minha experiência de vida, e até que acontece até nos dias de hoje, ela faz eu entender e eu tenho um olhar muito mais empático, mais humanizado, né, com os meus pacientes, com as pessoas com quem eu me conecto, com certeza. E me conta sobre esse projeto novo do 5G, que eu fiquei curiosa para saber do que se trata. Assim, você já me contou, mas o público que está nos assistindo, eu gostaria de entender esse conceito que você inventou. Explica pra gente. Então, como eu disse, eu trabalhava com adolescentes, né? Então, era assim, eu sempre pensava assim, eu tinha lá meus 40 anos e recebia aluno de 12. No ano seguinte, eu estava com 41, eu ainda recebendo aluno de 12, de 13 e de 14. Então, o público chegava até a mim totalmente diferente. E eu a mesma. Uhum. E aí eu lembro que eu chegava para dar aula, eu vou dar um exemplo, as pessoas vão saber muito bem. Por exemplo, a professora de História vai dar aula sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Era a paixão dos alunos. Quando eu começava a dar aula, eu preparava aquela aula magnífica de Segunda Guerra Mundial e tal. E eu começava a aula, numa sala cheia, os alunos já começavam a me perguntar: Pro, você já viu aquele tanque de guerra que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Pro, você sabia que lá naquela época tinha isso, isso, isso aqui, aquele avião? Eu olhava assim, eu falei: oi? Eles tinham tanta informação que a minha aula, que eu vinha com tanta teoria, ela ficava, tipo... Desinteressante? É desinteressante, porque eles já vinham com muita informação. Não tinha como eu, Cláudia, dentro de uma sala de aula, carne e osso, competir com grandes personalidades e influências de canais de YouTube que falavam sobre a Segunda Guerra Mundial e outros temas históricos. Então, eu tive que reinventar minha forma de dar aula. Uhum. Então, nesse processo de licenciatura, eu tive que me reinventar a trazer esses alunos para a aula, para mim. Porque eu não tinha como competir com um canal de YouTube que descia sangue pela tela, que havia som de bombas. E foi passando o tempo. Aí eu venho para a psicoterapia. Qual é a diferença? Nenhuma. Aí que aconteceu? Eu comecei a me questionar, porque eu comecei a atender os pacientes e esses pacientes estavam vindo para mim falando de coisas que não eram individuais, era coletivo. Mas quais as idades desses pacientes que você começou a atender aqui em A Portugal? a partir dos 30 anos até os 40 mais, 50 mais. Uhum. E todas as pessoas estavam falando das mesmas dores emocionais. E a minha forma de trabalhar estava ficando também obsoleto, igual que eu sentia quando eu dava aula. Por quê? Porque é o seguinte, esses pacientes, eles estão vindo também informados. Eles também sabem dos teus traumas. Está aí a IA, que eles vão sentar lá no computador e vão lá. IA, estou com isso, isso, isso. Aconteceu isso, isso, isso. Isso é uma realidade.
A gente não tem como ir contra isso. Sim, mas você não acha que tem uma falta de integração em termos do saber técnico para o saber sentido? Não sei se é que existe esse Sim. termo. Então, vem esse paciente para o consultório, porque é algo que eu também percebo quando eu recebo os meus pacientes, já falando do próprio diagnóstico, Isso. que, sei lá, eles ouviram, sei lá onde, né, na internet, ou mesmo vem já com um diagnóstico patologizado, Com certeza. né? Mas uma total desconexão com o mundo interno. Isso. É o que eu percebo na minha clínica. Como é que você escuta isso? Então, e é isso que me questionou, é isso que me deixou inquieta. Então, eu percebendo que essas pessoas estão vindo e elas estão buscando informações da mesma forma daqueles meus alunos que eu dava aula de história, a mesma coisa que estão fazendo com as questões emocionais, com as suas angústias e frustrações. Então, quando eu falo do projeto da geração 5G, não é sobre idade, mas sim sobre a questão emocional, de como a gente está lidando com o mundo de hoje, nesse caos que nós estamos vivendo. Então, você está vendo hoje pessoas com 80 anos convivendo, porque é a primeira vez na história que nós estamos vivendo as 5 gerações ao mesmo tempo. Por isso o termo 5G. Por isso que eu crio esse conceito que é a geração 5G. Desde os baby boomers, que são hoje da galera que está ali entre 60 a 80 anos, até chegar à geração alfa, que são os adolescentes, dos 13 aos 26 anos. Aí vem essa pergunta que você falou. Todos eles estão buscando, tendo comportamentos, todo muito imediato. Por isso que as pessoas hoje estão tendo muitas dificuldades de sentar num divã ou buscar uma terapia, porque elas querem sanar as suas dores de uma forma muito rápida. Porque desde a década de 90, que começa a chegar, então, o mundo muda, que é pós-guerra, pós-Guerra Fria, e chega a tecnologia, a inovação da televisão, as pessoas começam a ter mais acesso às informações, traz uma sensação a elas que, tipo assim, agora eu preciso me performar. Porque mesmo hoje, Carol, assim, olha, mesmo que você nunca tenha ido para o Japão, e se eu te perguntar como é o Japão, você vai me dizer como é o Japão, nunca ter pisado o pé lá. Se eu te falar, vamos falar de ansiedade, essa pessoa ela vai conseguir descrever para você o que é ansiedade, quais são os sintomas da ansiedade, mas ninguém quer tratar a causa. Por quê? Porque as pessoas elas querem pílulas mágicas para sanar o mais rápido possível aquela dor. E a gente sabe que para que haja tenha mais profundidade, é preciso de tempo. E é doloroso. Só que essa geração... E é o processo. E essa geração 5G que eu tô pegando, as 5 gerações, desde do senhor lá de 80 anos, que para ele a questão emocional era uma questão era muito para guardar, e isso fazia muito bem, ao mesmo tempo ele convive com um adolescente aonde ele não quer se conectar com pessoas, ele se conecta através do celular. E é muito interessante isso que você está falando, porque recentemente eu vi uma reportagem falando exatamente sobre a adição à tecnologia dos 60 a mais. Eu achei interessante, porque a gente sempre fala das crianças, dos adolescentes, dos adultos, mas quando você fala de um adulto maduro, que é o termo mais utilizado hoje no campo psi, chama atenção. Porque, poxa, até os 60 a mais estão hiperconectados, eles estão sendo afetados também por essa tecnologia, por esses discursos e imediatistas. E aí você fica nesse impasse, né? De tantos estímulos, tantas informações, tudo muito acelerado. E as pessoas não sabem o que fazer com isso. É isso que eu falo. Então, a base que eu trago desse conceito é como eu tenho informações, eu tenho acesso, eu não vou mudar isso, não tem como, né?
Se você vai para algum outros países, aqui mesmo em Portugal, você vê, como você falou, pessoas com mais de 70 anos e conseguindo fazer sua compra via celular, se conectando nas redes sociais, se comunicando através do WhatsApp, coisa que eles não conseguiam fazer, hoje eles conseguem. Então, assim, não tem como a gente desligar. Só se você pegar o seu celular, desligar e for ver no mato. Exato. Não tem como ser Eu diferente. acho que é mais a relação que a gente tem com a tecnologia, né? O uso que se faz, não demonizar a Não, de jeito tecnologia, porque a gente nenhum. precisa dela. Não. Aliás, eu adoro tecnologia. Sim. Mas como a gente está se relacionando com essa tecnologia. E aí, quando eu falo, e é muito importante isso, Carol, porque assim, quando a gente fala sobre essa questão da tecnologia e as pessoas falam, então, a culpado então a internet. Não, ele é parte de um processo que a humanidade está vivendo. Desde quando inventaram a roda, até que chegamos hoje com toda a conexão que a gente tem hoje. Só que não vem com manual de instrução. Mas eu estou falando isso não só sobre o uso da tecnologia, mas como nós lidamos emocionalmente com tudo isso acontecendo. A hiperinformações que a gente tem. Informação não é conhecimento. Não. A gente pode ser PhD em vários assuntos, mas sobre conhecimento, aí é coisa diferente. E quando a gente traz para o lado emocional, a gente vai ver pessoas o quê? Que sabem muito, mas sustentam-se pouco. E tem muita desinformação também, né? No meio desse excesso tem a desinformação, tem fake news, e eu percebo uma dificuldade muito grande das pessoas conseguirem identificar o que é fake, o que não é. Uma preguiça de buscar a fonte original das informações, ou pelo menos fazer uma checagem antes de compartilhar algo que viu e tal, ou mesmo de comprar aquela informação como uma verdade pronta, estabelecida. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito, não só nos jovens, mas também nessa geração 60 mais, que também está sendo vítima de burla, golpes e tudo mais. É a questão de estudar, né? Sentar, de pesquisar. Sim. Esses dias eu vi uma frase que o professor, né? E vou puxar a sardinha para o meu lado como professora. O professor ele tem que estudar sempre, né? E tá buscando sempre. Qualquer profissional, até também como psicanalista e psicoterapeuta, a gente tem que estar estudando muito. E as pessoas não querem estudar. As pessoas não querem ler. Então, a gente tem acesso de muitas coisas, né? Nós temos inúmeras fontes, só que eu não sento para estudar, eu não sento para pesquisar. Por quê? Porque ainda vive numa sociedade muito imediatista. Então, eu passo o dedo no meu celular, então eu digo que é uma verdade. Então, se vem um outro que... eu não consigo ter uma formação concreta daquilo que eu estou pesquisando, qualquer coisa vale. Exato. Não, e estudar, ele exige esse momento da pausa, de você sentar a bunda na cadeira, de você abrir um livro, ou mesmo quando você vai procurar alguma coisa no digital, né? Essa parada. E algo que tá tão difícil fazer, né? Sim, é isso que eu trago como que se define essa geração 5G emocionalmente falando, é o que você acabou de dizer. Ela tem uma dificuldade, ela tá tão fragilizada emocionalmente que essas pessoas elas não conseguem mais consumir o que é aquilo que dê pausa. Ela tem dificuldade de tolerar a espera. Isso. Ela tem dificuldade de tolerar o silêncio. A frustração. A frustração, a continuidade. Você vê jovens hoje, quando eu falo jovens, eu não estou falando jovens de 12 anos, não. Jovens de 25, de 29 anos estão tomando decisões, porque os pais, a geração anterior diz, você precisa encontrar algo para a tua vida. E aí você vê adultos com 25 anos, 27, 28, que você conversa com ele diz assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei qual faculdade escolher. Eu não sei o que trabalho escolher. E bate nele uma sensação de frustração. Por quê? Porque ele não consegue ter continuidade, disciplina. Por quê? Porque a geração que nós estamos vivendo hoje está sendo treinada para ser o quê?
mudar rápido, pensar rápido, consumir rápido. Quanto mais rápido você elaborar, é melhor. Mas no fundo, não é isso. Porque elaborar exige tempo, E aí paciência. vem todas as patologias, os sofrimentos que a gente vê muito bem isso Sim, na clínica, sim. né? As depressões, ansiedades, quadros de borderline, Burnout. atuações, né, os acting outs, as adições, compulsões, que tem tudo a ver com essa forma de funcionar, É. né? E aí você vê pessoas, e essa sensação, eu acho que você deve escutar muito, como eu escuto. É a primeira coisa diz. Olha, você vê como eles estão bem informados. Cláudia, eu não consigo. Tudo que eu começo, eu não termino. Eu procrastino. Até o Exato. termo técnico eles conseguem trazer. Eles estão bem informados sobre os seus traumas. Eles estão bem informados daquilo que eles sentem. Aí a sensação, aí acaba na conversa, você vai conversando, eles vão dizer assim. Tudo que eu começo, eu não termino. Eu não tenho foco. A sensação de fracasso em mim é constante. Aí você vai olhar para essa pessoa, eu não estou falando com uma pessoa de 50 anos, 60 anos. Estou falando de um jovem de 22 anos, 23 anos, com essa sensação de fracasso. E aí ele vai buscar o quê? A fuga. E aonde vai ser essas fugas? Para tentar amenizar essa dor que a própria sociedade tem colocado, porque está sendo treinado para isso. Então, você imagine as crianças que são da geração alfa, que já nasceram já hiperconectadas, porque nós ainda temos o privilégio, eu e você, que somos da geração X, que nós não tivemos tanta conexão, nós entramos nela e fomos aprendendo aos poucos. Se hoje o celular deixar de funcionar, a gente consegue fazer isso numa boa, porque a gente já passou por ela. Mas pega hoje os adolescentes aí, as crianças de 9 até os seus 12 anos, tira dele o celular. É muito mais difícil porque eles já Nasceram. nasceram no universo digital. A IA está aí, hoje eles sentam e pesquisam coisas incríveis e geram coisas incríveis através da IA. É o mundo deles. Então, se eles não conseguem não conseguem lidar e não se conhecem emocionalmente dentro desse mundo, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar essa fuga. E aonde é essa fuga? Essa fuga, ou seja, cada vez mais mergulhado na tecnologia, menos questão de não se conectar com pessoas frente a frente, uma dificuldade enorme com isso, na comida, nas drogas, e assim vai. Automutilação. Automutilações, os pais não conseguiram entender, não conseguiram conversar com eles. Por quê? Porque eles estão sendo treinados, repetindo, para responder rápido, para performar rápido. Aliás, eu detesto essa palavra, gente. É o que é hoje. Performar, entregar tudo muito rápido. Desempenhar. Eu acho que são palavras que estão já sendo assimiladas, né? Não só no mundo business corporativo, mas na nossa vida cotidiana, e que tem produzido muito adoecimento psíquico. Total. E você vê isso também, essa mesma lógica performática nos relacionamentos. Total. Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora pra gente desse jeito que as pessoas estão se relacionando afetivamente. Não só nos casais, mas nas amizades. É tudo muito rápido. Também. Né? Como que isso aparece para você na clínica? Então, já estudando essa geração 5G, e aí a gente vê isso acontecer, de novo, a gente vai ver uma dificuldade das pessoas sustentar a frustração. Relacionamento a dois, ou entre, não só relacionamentos de casais, até afetivos, assim, mas também de pais e filhos, enfim, qualquer tipo de relação, a dificuldade é muito grande quando se bate a frustração. Como nós estamos sendo treinados, né, principalmente a geração mais nova, que cada vez mais a velocidade de tudo, eu não estou falando velocidade só de internet, mas a velocidade de informação, Perfeito. ela acaba o quê? Ele acaba olhando
tudo que é muito novo. É. Porque o celular está aqui, toda hora tem algo novo aparecendo. É um celular, é um produto, é um carro, é uma casa, é uma roupa. E isso também está sendo transferido nas relações. Então, quando existe um desconforto ou o primeiro conflito nas relações, Isso. quando existe o primeiro silêncio nas relações, ela olha para essa relação e diz: tem um problema. Então, nós precisamos resolver. E qual é a solução? Descarta. Rompimento. Sem nenhum tipo de conversa, sem nenhum tipo de entendimento. Eu converso muito com profissionais que faziam terapia de casais, que já não estão tendo clientes para fazer terapia de casais. Olha que interessante. Porque os casais já não querem Nem recorrem a isso. Não recorrem mais a isso. Então, porque, de novo, é encarar essa frustração. Se ela não consegue encarar a sua própria frustração, como ela vai encarar a frustração do outro? Aí ela vai, e como a gente tá, de novo, recebendo informações. Gente, isso é um perigo. Eu quero que preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Tem pacientes que chegam até mim dizendo: o meu marido é narcisista. Uau! A minha esposa é narcisista. A minha mãe é narcisista. Parece que a palavra narcisista virou algo tipo, eu dizer assim, nossa, virou qualquer coisa, Carol. Aí eu falei assim, parece que tudo cabe, tudo né? cabe. Dentro de narcisista, a pessoa nunca estudou sobre isso e sai falando por aí. Ou fala, não, o fulano, meu marido, meu companheiro, eu acho que tem dupla personalidade. Acho que ele sofre de borderline. Oi? Como assim? Exato. Porque ela foi buscar essas informações. E de novo, eu não estou aqui para dizer que a informação sozinha ela não adoece. Muito pelo contrário. O que adoece é quando o sujeito acaba pegando essas informações e não transformando em consciência. Não trazendo, ok, eu entendo, então vamos estudar sobre isso. Se eu não consigo fazer, então eu vou buscar um profissional para que possa me ajudar. Porque o que não pode é pegar essa informação, trazer como autocobrança permanente e trazer dentro para as relações. Isso serve para o marido, para o companheiro, para a companheira, para os filhos. Você sente uma desvalia do profissional técnico com esse excesso de informação? Porque, veja, se a pessoa já vem com toda essa bagagem de informação, ela acaba destituindo o profissional desse lugar de saber. Sim, sim. Certo? Como é que fica, né? Porque tá difícil para nós também sustentarmos esse lugar do cuidado humano, desse olhar diferenciado, essa escuta especializada, sendo que tem tantas vozes por aí na internet, muitas pessoas já se colocam como profissionais ou autoridades sobre temas que a pessoa não tem conhecimento, é um conhecimento muito raso. Sim. Então fica difícil também, né, para trabalhar, porque é um pessoal que chega já com algo mastigado, mas não um saber estruturado, como de um profissional técnico. É o que eu digo, né? É falar a coisa certa para as pessoas certas nos lugares certos. Mas esses certos eu coloco entre aspas, né? Sim. É a mesma forma como eu te disse como professora. Eu olhei para a sala de aula, olhava para a minha aula, então eu fazia uma autoavaliação, mas não só da minha performance como professora, mas de como estava esse mundo. Todas as profissões, realmente, elas também estão passando por mudanças. Exato. E a gente, como trabalha com emoções e trata de dores muito profundas do ser humano, a gente não... Eu acho que... Essa é a Cláudia falando, que eu acho que seria muita hipocrisia dizer assim, eu vou continuar sendo do mesmo jeito que era há 5 a 10 anos atrás. Não vai dar certo. Não tem como. Não tem como fazer isso. Porque o momento histórico é outro. Se eu não entendo, porque assim, então quando eu olhei para os meus alunos e eu tive que entender como a cabeça desses adolescentes funcionava, e eu então tive que fazer essa mudança, é isso que eu faço hoje. Como eu entendo essa geração. Ótimo. E aí eu começo, então, a me avaliar. Então, quais são as estratégias, quais são o caminho que eu tenho que fazer
dentro de uma consulta, dentro de um atendimento, para essa geração que está vindo hoje. A gente não vai conseguir, Carol, por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha uma base incrível de estudo, de literatura, de experiência, mas a gente nunca vai combater uma coisa que está aqui. Eles têm acesso aqui ao celular. Eu não tenho como fazer isso. Então, uma competição desleal. É desleal. Então, e é doloroso enquanto profissional que trabalha com a área da saúde. Não, eu entendo essa dor, porque senão ele vai ficar numa frustração muito grande, ele vai simplesmente pendurar a chuteira e dizer não dá para mim, ele vai pegar o diploma dele e vai rasgar. Mas eu acho que antes de fazer isso, vamos entender essa geração, vamos entender como está esse comportamento, como que está essa... Não é só a dor, a gente sabe, a ansiedade, todas as patologias, a gente entende isso. Mas quando ele senta na minha frente, eu entender como está essa geração, como ele lida no seu dia a dia com as suas dores, aí sim você vai começar a atender. E você acha que os relacionamentos, num sentido bem geral, tá? Tá. Você acha que as relações estão mais superficiais? Então, com certeza. Então, porque assim, é uma grande, assim, que a gente vai... Se a gente olhar para nós hoje, né, a gente tem 40 a mais, se a gente pensar assim, quais são as nossas relações mais fortes hoje? Não é todo mundo que você conversa, não é todo mundo que você acredita, não é todo mundo que você se conecta, não é? Então, assim, porque as pessoas hoje, elas estão buscando muito mais sobre si. Tudo sobre si eu mesmo, né? É narcísico o negócio. Né? Total. Então, assim, eu vou fazer amizade com a Carol, mas, Carol, olha, então você curte no Instagram, você me segue no Instagram. Mas isso é utilitarismo, desculpa. Mas é isso, a maioria das pessoas são isso, sabe? As pessoas estão nessa fragilidade nas relações. Nessa fragilidade, por quê? Porque as pessoas estão muito... tá tão dolorido dentro delas, elas estão tão perdidas dentro de tantas coisas que elas não param para ouvir. Elas só querem falar de si. Então, se há, sei lá, isso dentro de casa... quanto que a mãe... Teve até uma coisa interessante que tá uma trend acontecendo nas redes sociais, que as pessoas estão colocando um cronômetro e colocando o pai, a mãe ou o pai, junto com o filho, e coloca o cronômetro para ficarem meia hora sem celular. Aí senta a mãe e o filhinho do lado, os filhinhos do lado, e em silêncio. Que dificuldade. Aí elas vão gravando como o corpo reage. Parar para escutar. E teve uma cena muito interessante que a mãe estava fazendo essa trend na internet. Então, elas ia ficar meia hora sentadas uma do lado da outra e elas não iam conversar. Elas não iam falar, simplesmente parar. E aí foi rolando o tempo, né? O cronômetro passando, a mãe ali, e ela vai colocando a legenda, dizendo que ela estava muito angustiada com aquilo, que os 5 primeiros minutos foi doloroso, o corpo doía. Nossa. Por estar parada. E a menininha deve ter máximo 5 anos, 6 anos, e ela abria, mexia com a perna e sentava, e ela inquieta. No final, Carol, olha só que interessante, no final, a mãe termina o tempo delas, e a mãe olha, pergunta para ela, tá tudo bem? Aí ela fala assim, não tá nada bem. Nossa, aí ela falou, por quê? E ela começou a falar da escola. Foi aí que ela começou a falar. E aí foi que ela começou a falar. E a mãe coloca na legenda, se eu não tivesse dado aquele tempo, eu não ia saber o que a minha filha estaria sentindo. Olha isso. Então, assim, quando você pergunta que as relações estão frágeis, sim, elas estão frágeis. Por quê? Porque eu estou em casa, estou aqui no meu jantar, mas eu estou preocupada de um e-mail para chegar, um telefonema para receber, eu tenho que enviar alguma coisa, eu tenho que ver se eu recebi, se está tendo engajamento, o post que eu fiz. E, às vezes, a gente não tem o silêncio ou aquele momento de parar, de ouvir o outro, de entender o que o outro... Gente, dentro de casa, né, a gente olha para os nossos filhos, olha para o nosso marido, o corpo deles falam. Só que a gente não consegue nem isso perceber mais. Porque a gente está tão acostumado, sendo treinados pela tela do celular. É verdade. Você sabe que uma vez eu ouvi uma coisa que eu achei tão bonita, que falava mais ou menos assim.
você sabe quando você tem intimidade com alguém, quando vocês dois estão em silêncio e o silêncio não é perturbador, não é constrangedor. Uau. Ou seja, você dá conta de ficar com aquela pessoa no silêncio e ser bom, e ser algo confortável. É, Então, eu acho que a gente não está nem conseguindo fazer isso, é isso. né? Justamente por não ter essa intimidade com as pessoas mais. Uhum. E claro, as relações têm níveis de intimidade, de profundidade, mas será que com as pessoas mais próximas a nós a gente está tendo esse tipo de contato mais profundo? É isso que é perfeito que você falou, né? Eu acho que agora, olha que ponto que nós chegamos, né? E essa análise que a gente tem que ter, e é isso que eu trago nessa geração 5G, que a gente não consegue, é tão doloroso parar. É. Quantos É de isso nós, como você acabou de dizer, né? Esse silêncio, quando a gente fala para o nosso paciente, olha, faça uma meditação, dá uma pausa. Ela vai, não consigo. Não, Não, não não, não posso. posso. Eu ouço muito, não posso. Não posso, eu não Não posso consigo. Eu não parar. consigo, me dá agonia, me dá crise de ansiedade parar. É. Onde hoje o descanso virou culpa, Carol. É isso mesmo. Onde uma sociedade onde a pausa virou algo inútil. É. Essa cobrança de que eu tenho que estar sempre produzindo, trazendo resultado. Em tudo, aonde o silêncio virou vira ansiedade, como eu acabei de dizer. A paciente diz, eu não posso, eu não quero. Como é difícil a gente colocar esse corpo para se desligar. E aí a gente espera o corpo gritar para mostrar que você precisa parar. Quantas pessoas hoje estão não só com as dores emocionais e que estão gerando dores físicas, que faz exames, faz, né, bateria de exame, não dá nada nos exames às vezes, mas o corpo já dói, porque parar virou algo inútil. E é o que eu sempre falo, né? A gente teima em não aceitar que o corpo e o psiquismo são uma coisa só. Perfeito. Então, a gente separa só por uma questão didática, mas eles andam juntos o tempo todo. Então, por trás de toda doença, né, físico-químico, tem algo de ordem emocional que passou, que não foi visto, que foi recalcado. Isso, eu estou cada vez mais convencida disso. A neurociência explica isso, né? A neurociência, nosso cérebro é muito inteligente. Como você acabou de dizer, as coisas estão ligadas, elas não estão separadas do que é mente e corpo, né? Então, quando ele vê o nível de ansiedade, esse corpo inflamado, esse nível de estresse altíssimo, essa conectividade a todo tempo, a mente não para, os nossos olhos todo tempo olhando para a tela e consumindo coisas muito rápido, sem pausa para pensar e assimilar e entender cada ponto. O cérebro é inteligente, ele vai fazer o quê? Ele vai proteger você. Ele não entende. Ele não entende. O que está acontecendo ela ou ele está entrando num estado de estresse, num nível de ansiedade. Ele começa a dar sinais. Só que a gente não entende isso. E aí esse corpo que inflama. Isso. E aí você sente aquela sensação do cansaço, a sensação de dores e doenças que hoje a sociedade está vivendo. A gente está cansado de ouvir que a doença do século hoje é depressão, a doença do século hoje é ansiedade. Por que será? Ela não veio do nada. Porque elas andam de mãos dadas. Óbvio, né? Então, assim, mas não quer dizer que... Então, meu pai, que tem 80 anos, 70 e poucos anos hoje, então ele não sofria de ansiedade? Sofria, mas era diferente. Era diferente. Todos nós temos níveis de ansiedade, mas hoje as pessoas estão vivendo níveis de ansiedade tão altos que está se tornando patológico. É isso mesmo. Esses dias eu vi uma reportagem que hoje crianças com... Você sabe que você trabalha com a maternidade, crianças ainda de colo tendo níveis de ansiedade. Crianças que estão tendo crise de ansiedade. É muito triste.
Por quê? Porque ela está ali já muito cedo com o celular na mão, não desenvolvendo a criatividade, o desenvolvimento do corpo, do pega, do larga, do cair, de se frustrar, de chorar. Não. As crises de abstinência, né? Crise de Do abstinência. digital. Sim, sim, total. E me fala uma coisa, você que trabalha também com esse público imigrante, né? Me diga uma coisa, você sente que as pessoas mudam de país, de cidade, de casa, na expectativa de uma mudança, né? De uma mudança de algo na vida delas. Mas parece que nem sempre a mudança emocional acompanha. Você percebe isso, né? Quando você atende as mulheres imigrantes? Sim, eu já repeti várias vezes, e vou falar aqui de novo. As pessoas acham que quando você passa por aquele portal amarelo lá em Guarulhos, lá no Brasil, que aí acha que todos os meus problemas foram resolvidos. É um portal, a gente vai para o país das maravilhas e quando a gente arruma aquela mala de 23 quilos, a gente acha que está carregando a gente está escolhendo as coisas que a gente quer trazer e que todos os problemas ficaram para trás. Não, não é assim que funciona. Muitos imigrantes acabam... claro, ela sai com um objetivo de qualidade de vida, ela fala sobre questão de ganhar dinheiro, juntar dinheiro, enfim, todas as questões são possíveis, mas quando a gente fala eu pergunto para essas pessoas sobre qualidade de vida, eu pergunto, mas que qualidade de vida? E aí você vê as pessoas vivendo do mesmo jeito que faziam lá no Brasil. Né? Não estou dizendo que as pessoas... Realmente, ela precisa trabalhar, mas assim, ela acha que mudando a geografia, ela muda o seu emocional. Muitos estão fugindo de si próprio. Total. Eu vou contar algo pessoal. Eu lembro que quando eu saí do Brasil, né, tinha minha formação, tinha a minha vida bem estruturada, e eu chego um momento que eu queria conhecer o mundo. Eu queria falar, bom, o mundo é muito grande, eu quero conhecer o mundo. E eu vivia trabalhando sempre muito, e eu precisava descansar. Eu cheguei a um momento que eu escolhi vir para Portugal para descansar a minha mente. Lindo no discurso. Lindo no discurso. Só que não. Só que não, claro que não. E aí eu cheguei aqui e eu fui para uma cidade pequena, uma vila daqui de Portugal. E aí hoje eu moro em Coruche, então, para quem conhece a região de Coruche, de Santarém, então é uma cidade bem pequena e silenciosa. Gente, aquele silêncio foi o mais barulhento da minha vida. Porque foi um momento que eu tive que olhar para mim. E foi muito difícil esse exercício, porque quando eu estava no Brasil, eu trabalhando muito, resolvendo o problema das pessoas, da família, de tudo, de performar, né, de fazer sempre produzindo, estudando, eu não percebi lá o quanto eu precisava me escutar. E quando eu cheguei aqui, a minha pregação, né, a minha autopregação dizia, não, agora estou indo para buscar a qualidade de vida. E aí eu deparei que eu tinha que fazer esses exercícios e essa qualidade de vida começava por mim. É óbvio. E aí, muitos imigrantes acontecem isso. Às vezes ele não sabe identificar. E aí ele vai colocar nome. Ah, é o trabalho. Ah, é o país. Ah, é o frio. Ah, é o calor. É a saudade. Ele vai dando nomes. Se justificando. Porque ele não entende. Sim. E aí muitos chegam para mim, Cláudia, não vou voltar, não aguento mais esse lugar, não tá legal, é o frio, é a chuva, dependendo do país que ele mora, é o dinheiro. Eu achei que eu me iludi. Aí você vai cavucando, e aí você percebe que não é sobre isso. É sobre ela. É sobre a gente, é parar e olhar e dizer o que eu preciso cuidar de mim. Então, não é, você pode mudar de país, você pode mudar de cidade, você pode mudar de emprego, você pode mudar de relações, você pode fazer mudanças, assim, mínimas possíveis ou até mais assim, loucas possíveis. Mas enquanto você não olhar para dentro de si e dizer aonde eu preciso curar e eu preciso de ajuda.
Nada, nenhuma mudança. Ela só vai prorrogar mais o sofrimento. Só isso. E assim, né? A gente está falando de hiperconectividade, de excesso de informações, de aceleração. Hoje a gente tem uma facilidade de acesso a muitas coisas. Sim. Informações, objetos, consumo, enfim. O que você acha, então, que está faltando? Já que a gente está cercado de tantas facilidades, entre aspas. O que você acha que as pessoas estão precisando perceber e que tá difícil? Eu acho que se a gente olhar para a história, eu acho que assim, como eu sempre falo que a história ela é cíclica, né? Ela tem os seus altos e baixos. Se você olhar para a história, toda vez que o mundo entrou em crise, grandes crises, principalmente as grandes guerras, né? Que é mais contemporânea, mas você pegar desde a antiguidade, toda vez que a sociedade entrava em crise, era um momento que ela tinha que se reorganizar para poder ela trazer um novo jeito, né? É isso que eu acredito. Isso é para a humanidade e para mim, como Cláudia, você como Carol e vocês que estão nos assistindo. Nós temos nossos momentos de crise, né? Então, o que hoje nós estamos vivendo é as informações, o excesso de informações. E que bom que a gente tem essa informação. Eu acho que não acho errado sobre isso, como eu já disse, mas eu acho que a gente precisa começar a dar um passo para trás e entender que eu preciso também cuidar de mim. Eu tenho os meus projetos, eu tenho a minha família, eu tenho meu filho. Você pode ter todo o seu script, mas eu acho que a gente tem que trazer de volta para dentro de si de novo. Aonde eu preciso cuidar, aonde eu preciso ter tempo, aonde eu preciso ter mais calma, aonde eu posso sentar e tomar um café sabe, de olhar no olho do outro, sem precisar estar todo o tempo aqui. Pequenas coisas Pequena do coisa cotidiano, do né? cotidiano, estar presente. Por exemplo, eu tenho um filho que mora na Irlanda, eu não estou com ele todo o tempo fisicamente, mas quando eu ligo para ele, eu ligo para ele. Você tá Eu ali, estou né? ali. Disponível emocionalmente para aquela ligação. E eu ensino isso para ele também, porque ao mesmo tempo que ele está aqui, tá chegando notificação. Aí verdade. a gente fica com o olho no peixe e o olho no gato, né? Aí olha a notificação. Ah, tá, aham. Pera só um pouquinho, pera só um pouquinho. É assim que a gente tá. Isso acontece até nos atendimentos. Muitas vezes você está atendendo uma pessoa que o setting clínico ele já é um recorte, né? Já é um espaço, não só um espaço psíquico, mas um espaço que a gente vai criando para essa pausa, para esse contorno, né? E mesmo assim as pessoas têm dificuldade de se desconectar. Então, é a campainha que toca, é alguém que está chamando, é mensagem que está chegando. Ah, espera só um pouquinho, tá? Espera só um pouquinho. Então, assim, é difícil, né? Porque a gente também, com os nossos pacientes, a gente tem que ter essa calma, né? Essa tolerância, né? De também ir mostrando para eles que aquele momento é um momento nosso. Isso. E eu acho que é isso. É esse exercício que não é fácil, porque a gente está... Porque eu sempre falo que quando a tecnologia ela chegou e a mudança do mundo acontece, ninguém traz um manual, uma cartilha, né? Ninguém vem com o manual de como a gente deve se comportar, de como ver esse novo mundo. Lembra quando chegou o WhatsApp até nós, né? A primeira vez que aparece o WhatsApp, não tinha um manual. As pessoas falavam, compartilhavam coisas, até que as coisas começaram a dar errado. Coisas que não podia ter falado, o áudio que não podia ter mandado naquele grupo. Então, as pessoas foram aprendendo na marra. A conduta, né? Então, hoje, nós temos que falar, claro, então, como você perguntou, qual é a saída, então? É encontrar um novo caminho, uma nova versão. E é um exercício de escolha. Eu acho que a gente está precisando de educação digital. Total. Demais. Sim, a gente precisa assim, falar sobre todas as gerações faixas etárias. Mas eu acho que essa coisa de cuidar do emocional
é muito precioso. Carol, vamos ser sincera? Qual foi, assim, ao longo da história, que a gente cuidou da saúde mental? Nunca. Sempre fica como algo menor. Então eu né? sempre falo E assim. é o que sustenta a vida das pessoas. É Então, isso assim, que não dá pra se entender. antes, né, vou pegar um exemplo, acho que vocês vão se identificar muito com o que eu vou falar agora. Se eu falasse pro meu pai, né? Meu pai que tem 70, 80 anos. Pergunta para ele se ele fala assim, na minha época não tinha depressão. Na minha época não tinha esse negócio de crise de ansiedade, estresse. Não, era vai trabalhar, vai pegar enxada, vai pro campo. É lá que passa. Porque não é que não existia. Não, que não existia. Não tinha esse nome, ou não era nem concebido, não tinha nem como... E é recentemente que as pessoas falar de psiquiatria, então, e ainda existe um grande tabu das pessoas hoje, assim, olha, eu tenho pacientes que precisam, sim, de cuidados de psiquiatras e que eu encaminho, passo para atendimento, a primeira coisa que ela diz, mas eu não estou ficando louca. Mas eu não quero tomar remédio. E eu não vou tomar remédio. Eu não vou ficar dependente. Entendeu? Então, assim, aí esses dias eu falei para uma paciente, quando a gente é diabético... Exato. A gente vai no médico e aí você sabe que está com diabetes, né? Vai fazer os exames e os resultados deram que dá um diabético. Aí você fica naquela ansiedade de ir até o teu médico e ele receitar para você o remédio para controlar a sua diabetes. Você sai feliz do consultório, porque você sabe que você vai tomar o remédio para diabético ou hipertensão e você, ai, que bom, agora eu vou ter uma qualidade de vida, eu vou viver bem agora. Aí, quando a gente trata com a saúde mental, não é assim. É o contrário. Eu acho que existe também essa resistência por conta da invisibilidade da saúde mental. A gente só se dá conta quando o estrago já está feito. Só que aí é tarde demais, porque são tratamentos diferentes. Né? Então, eu sou sempre pela prevenção. Sim. Pelo cuidado contínuo, pela nossa autovigilância, né? Porque isso evita muito problema. Claro. Lá na frente. Mas, gente, está uma delícia falar aqui com você. Essa conversa é muito necessária, é muito importante. E o que você acha que essa geração 5G pode fazer para sair um pouco dessa velocidade? O que você diria para as pessoas que estão te ouvindo? Como começar os primeiros passos para essa desaceleração? Eu acho que ela começar, já que a gente está falando de informação, e aqui é um canal de informações, né? Eu acho que a gente não está trazendo nenhuma respostas definitivas, mas é essa indagação, para sair pensando sobre isso. Mas eu acho que ela precisa realmente sustentar as suas escolhas. É olhar para si e dizer... É uma perguntinha muito básica. Daqui 3 anos, daqui 5 anos, como que eu vou estar se eu continuar do jeito que eu estou? E você precisa ter essa resposta. Se você olhar para si com muita verdade e dizer assim, nossa, eu acho que não vai estar legal, não vai estar bom, então é hora de começar a mudar. Muda pequenos hábitos. Como você acabou de dizer, não deixa a coisa tomar uma proporção muito grande. Né? Nós, como agora trazendo nós como os pais, olhar para esses filhos, seja eles pequenos ou filhos adultos, olhar como nós estamos educando também esses filhos. Não deixar que pessoas ali da tela do computador, da tela do ecrã, ali no ecrã, do canal, eduque o seu filho de como que ele vai ver o mundo. Mostre também o mundo do teu olhar, mas também você precisa entender. Porque não adianta também falar assim, olha, no meu tempo... Então, meu amigo, é no teu tempo. Esse tempo já não foi. Existe mais. Não tem como mais voltar. Né? Então, não dá para voltar. Exato. Né? E como você falou, e achei muito importante, como a gente fala o seguinte, por isso tem que ter muitos psicanalistas, psiquiatras, psicoterapeutas sérios hoje na internet. Sabe por quê, Carol? Como você falou, se nós temos que estar aqui. É difícil, a gente sabe que é um caminho difícil.
Porque se a gente não tá aqui para falar sobre isso, vai vir outras pessoas com conhecimento muito raso, entregando pílulas mágicas e não sei o Exato. quê, que vai resolver as coisas assim de uma hora para outra, mas não sustentando de fato para a vida real. Mas eu vejo também, Cláudio, só complementando Sim. isso que você está falando, que é super importante, dentro da nossa própria área de atuação, psicologia, psicanálise, psicoterapias em geral, existem também profissionais que não agem de forma ética no seu ofício, É. né? Então, são pessoas que não estudam continuamente, que não se atualizam, pessoas que não fazem a sua lição de casa, ou seja, a sua própria análise pessoal, e não supervisionam os casos com um profissional mais experiente, que é o tripé básico da psicanálise. Então, assim, eu também quero enfatizar aqui, porque a gente precisa muito também, quando a gente fala de ajuda emocional, também ter o cuidado para quem que vai encaminhar os nossos pacientes. Sim. E as pessoas também que procuram esse cuidado, essa escuta especializada, também ter mais critério na busca desse profissional. Sempre ter uma indicação, seja de um parente ou de outro profissional que a pessoa tenha confiança, porque tem muito profissional que não está preparado para atender pessoas. E eu também tenho recebido no consultório pessoas com traumas, Sim. né, de outros profissionais que atuaram de forma duvidosa, muitas vezes. E quando você vai saber de quem se trata, você identifica que é uma pessoa que realmente está se colocando nesse lugar de cuidado sem poder estar. Sim, sim. Né? Então, isso eu queria enfatizar. E me fala uma coisa, para quem quer conhecer mais da Cláudia, do projeto 5G, passa o seu contato para o pessoal. Então, para quem quiser conhecer, nem que seja você que né, como você acabou de dizer, entender um pouco mais de como lidar com essa geração que estamos hoje, porque quando você atende uma pessoa que está lá com os seus 40, mas convive com um adolescente de 12, você precisa entender essas gerações. Esse é o nosso papel, Carol. A gente não vem com um paciente fechadinho numa caixinha. Ele vai falar sobre ele, mas também vai estar falando sobre as suas relações, né? Então, assim, se vocês têm interesse, quer conhecer mais sobre essa geração 5G, que é esse conceito que eu trago para vocês, é só entrar no meu perfil lá no Instagram, que é psi.claudiasantiago. Pode me chamar ali no meu direct, pode me seguir, compartilhar, comentar, me perguntar, né? Logo, logo eu vou criar um canal ali dentro para a gente trocar mais informações. Então, assim, tudo que a gente está nós, como bons profissionais que estamos estudando, que nós somos bons no que a gente faz. Eu lembro eu falo isso sem, né, não se sentindo, não, mas com muita verdade. Eu lembro quando eu escolhi ser professora e alguém disse assim para mim, assim, Cláudia, mas você vai ser professora? Aí eu disse assim, eu vou ser a professora. Da mesma forma que qualquer profissão que esteja nos ouvindo, se você é um psicoterapeuta, um psicanalista e quer nessa área, mesmo que esteja anos trabalhando, não seja só mais uma agente da saúde, de cuidar da saúde mental, seja Então vai buscar, vai estudar a geração de hoje, para você entender essa geração, para você buscar, estudar cada vez mais. E estou aqui para compartilhar e ajudar vocês com o maior prazer. Ai, que delícia falar com você. Eu que queria bom. ficar horas aqui Tem muita coisa para falar. com você. Queria te agradecer mais uma vez por ter estado aqui comigo, por compartilhar um pouquinho da sua história, do seu trabalho, tá? E espero estar com você em outros momentos também, em outros projetos.
Sim. Obrigada, Clau, por tudo. Eu que agradeço e agradeço muito, muito, muito. E é esse nosso papel para semear essa terra, Isso. semear, levar o que está dentro de nós. E tenho certeza que vai florir em muitos corações aí, eu tenho certeza. Muito, muito obrigada, meu, de verdade. Eu que agradeço. E você que está acompanhando o nosso episódio, muito obrigada mais uma vez. Se fez sentido esse episódio para você, compartilhe com um amigo, com uma amiga, com uma pessoa que esteja precisando ouvir essa conversa e até o próximo episódio.